Oi, gente, eu sou a Alice Labate e eu tô aqui com a Beatriz Kuxer para conversar com a Paola Lupianes da Loco, que é bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem mestrado e doutorado em zoologia pela Unesp de Rio Claro, é docente do curso de Ciências Biológicas do Mackenzie desde 2010 e, além disso, ministra disciplinas como Ecologia Geral e Animal e Oceanografia do mesmo curso de Ciências Biológicas. E ela é responsável pelo Laboratório de Taxonomia e Ecologia Animal também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paola, seja muito bem-vinda. Meninas, muito obrigada pelo convite. É um privilégio participar de um projeto, né, que integra os alunos, os professores de vários cursos, jornalismo, comunicação, né, publicidade. Então, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de conversar sobre um assunto importantíssimo, que é meio ambiente. Pois é, a gente também ficou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, né? Então, para começar, eu gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho mais de você, para a galera te conhecer melhor. Bom, parte da minha vida acadêmica já está aí, né? Eu gosto muito de ser professora, nunca me imaginei sendo professora, né? Quando eu me vi na biologia, eu pensei em trabalhar lá no meio do mato, né? Vendo os bichos, ali não eram pessoas que eu tinha em mente, e né, a vida acabou me levando para trabalhar com pessoas, e eu achei isso fantástico, porque é essa possibilidade de poder passar o que eu acredito para as pessoas. Então, eu tenho um privilégio gigantesco, né, em trabalhar com alunos, trabalhei já no ensino médio, no fundamental, hoje trabalho com ensino superior, então eu tenho um afeto muito grande por esse trabalho que eu tenho. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de procurar as coisas que estão acontecendo de meio ambiente em loco, então os lugares mais doidos que você imaginar, eu já fui, né, para ver o bicho lá, o que está acontecendo com ele. Eu queria ver o dragão de Komodo, lá fui eu, para a Indonésia procurar o dragão de Komodo. Eu queria ver um orangotango, né, então lá fui eu, né, para outra parte da Indonésia. Eu queria ver o tubarão-baleia, eu fui para Madagascar. Então eu gosto de ver as coisas acontecendo, né, no meio da natureza. Então essa é a minha grande paixão, e pegar o que eu aprendi lá na natureza, além do que eu sei, né, com os livros, e trazer para os meus alunos e para quem está interessado, né, em cuidar melhor aí do meio ambiente. Entrando no tema do nosso bate-papo, que é meio ambiente, eu gostaria de perguntar quais são os impactos ambientais causados pelo homem mais comuns no nosso cotidiano e como conseguimos reduzir esses impactos. Bom, Beatriz, infelizmente são vários impactos, né? E eu vou deixar bem claro, né? Eu gosto aí quando a gente fala assim, impactos do homem, né? Infelizmente não é só o homem, nós estamos aqui em 3 mulheres, só do homem, né? Mas as mulheres também impactam, tá? Então, né, nós vamos deixar o ser humano, infelizmente, né? A gente tem uma produção de resíduos. Se vocês forem olhar, né, no lixo de vocês, né, causador aí de impactos nesse meio ambiente, a gente consome produtos que não são sustentáveis. Então, quando a gente come peixe, na verdade, a gente não está comendo um produto sustentável, a gente tem um problema seríssimo com a pesca, né, a pesca industrial. Quando a gente está comendo um alimento que ação de agrotóxicos, um alimento que provém da monocultura. Muitas pessoas têm, tem um animal silvestre, eu tenho um passarinho, eu tenho alguma coisa em casa. Isso muitas vezes a gente está colaborando para o tráfico de animais, a gente nem sabe direito, né? Então, são problemas enormes que a gente tem, né? Estou tirando aí desmatamento, né? Que vem dessa compra, né? Quando eu estou pensando em desmatamento, mas eu não vou lá e não destruo nenhuma árvore. Eu entendo, mas o que você compra, né, financia esse tipo de ação. Então, dependendo do tipo de produto agrícola ou de agropecuária que você compra, você está patrocinando, sim, né, o agronegócio aí que destrói boa parte das nossas matas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acredito que, para a gente fazer escolha, a gente precisaria, primeiro, né, ter uma justiça social, né, em termos econômicos, em termos de acesso. Infelizmente, o nosso país está longe disso. A gente não tem, né, todo mundo ter possibilidade de fazer escolhas. Mas para quem tem possibilidade de fazer escolha, pelo menos econômica, eu acho que a informação é uma grande ferramenta para a gente poder falar, olha, eu quero participar desse tipo né, de empreendimento, ou eu não quero, né, eu vou fazer outro tipo de escolha. Então, escolher, quando eu for comprar, sei lá, vou tomar um café na rua, eu posso escolher entre ir numa cafeteria que vai me servir o café lá na xícara,
Eu posso ir numa cafeteria que vai me servir um café num copo de uso único, que ali, assim que eu acabar de tomar, eu vou jogar fora. Eu posso escolher levar meu próprio copo nesse lugar e, né, aquele meu copo reutilizável, levar. Esse é um jeito muito simples, muito individual da gente poder fazer alguma coisa, né? Pelo menos mostrar que a gente está atento ao que está acontecendo. Então, acho isso a primeira coisa, não dá. Posso escolher uma embalagem, né, um produto que não é na embalagem, eu fico horrorizada quando eu vou no mercado, acho que vocês também devem ficar. Melhor embalagem do mundo são as frutas, né? Você pensa lá numa mexerica, fantástico, a mexerica está empacotada nela mesma. Aí você chega no mercado, tem uma mexerica inteira aberta, que está numa vasilhinha de isopor, com aquele plástico filme em cima. Eu fico horrorizada, eu falo, como assim? A pessoa não consegue abrir para comer? Né? Por onde você estiver, só você lavar sua mão, a gente já aprendeu, né? Pós-pandemia, a gente está craque em lavar a mão. Não tá? A gente era bem porcão antes, né? Não era? Alguém veio oferecer o salgadinho, a gente enfiava a mão no salgadinho, nunca pensou em passar um alquinho na mão, lavar a mão, não é? Eu era assim. Hoje em dia a gente está melhor, então a gente consegue lavar a mão, comendo essa mexerica, né, que está ali. Então, primeira coisa, esquece esse monte de embalagem, a gente fala que é embalagem de uso único, né? Vamos tentar o máximo possível tirar isso daí da nossa vida. Outra coisa, fazer essas escolhas inteligentes. Se eu puder, né, comprar um alimento que seja orgânico, professor, é muito caro o alimento orgânico. Realmente ele tem um valor, né, agregado maior. A gente pode o quê? Em cooperativas, tá? Cheio de cooperativas. Inclusive no centro de São Paulo, aí pertinho do Mackenzie, a gente tem uma, né? Inclusive tem Movimento Sem Terra, que fabrica sem agrotóxicos, que vende por um preço justo, né? Se você for lá no grande mercado, óbvio que você vai ter, né, um preço quase inacessível para comprar, mas você pode fazer esse tipo de escolha, se você tiver, né, esse viés aí financeiro, né, em condições. Então, isso é muito legal. O que mais a gente pode fazer? Votar direito. A gente precisa ter atenção quando a gente vai escolher os candidatos. Por quê? Porque eles que vão fazer as leis, eles que vão, né, ver onde que esse dinheiro vai para custear o quê? Né? Eu vou dar subsídio para que tipo de empresa, para que tipo de indústria? Isso é muito importante. Eu não só escolho o meu candidato, mas eu também depois eu vou lá e cobro o meu candidato. Né? Nós fizemos, foi quando teve a eleição presidencial, não, acho que foi de prefeito aqui de São Paulo, não nessa, não, numa outra. A biologia é muito distante da parte do direito, né? Eu sei que a Bia é do direito, e para a gente fica muito longe. Então, nós fizemos um super de um evento, chamamos biólogos, né, também, dividimos os alunos em grupo, e cada um ia pesquisar o que cada político ali estava propondo, cada candidato estava propondo em termos de meio ambiente. Chamamos um advogado, para falar, explica para a gente como é que funciona, né, essa parte eleitoral, e foi muito legal, porque e aí a gente fez um voto secreto. A gente não sabia, cada duplinha de alunos apresentou um candidato e não falou quem era. Porque tem, né, essa coisa meio barrista, né, de partido, a gente não sabia, a gente só ouviu a proposta. E foi muito legal, porque no voto lá, né, que a gente fez secreto, ganhou um candidato que a gente nem imaginava. Porque a proposta dele era melhor, mas ninguém ia votar nele, porque achava que, sabe, era um candidato meio perdido ali, que não tinha chance de ganhar, né? Então, isso foi muito legal para a gente entender também, né, que esse tipo de proposta é o que a gente vai ver. Nos tempos atuais, a proposta que foi dada é a proposta que está sendo feita no Brasil, né? A gente não pode nem reclamar, né? Tinha sido dito, né? A preocupação estava clara que é nenhuma, né, com o meio ambiente, infelizmente. Então, né, eu acho que é fundamental a gente prestar atenção, né, nos nossos governantes. E tem mais alguma atitude que a gente pode ter no nosso dia a dia para tentar melhorar o nosso planeta e o nosso ecossistema, além dessa questão das embalagens e também dos votos? Tem mais alguma? Tem. Quando a gente for comprar um produto, né, vocês vão ver aí, todo mundo tem um caderno em casa, né, por exemplo. Se vocês virarem lá a capa do caderno, vai provavelmente ter um selo, né, o FSC, né, que é um selo de certificação. Então, esse selo está certificando o quê? Que esse papel, esse papel aí veio de árvores que são o quê? De reflorestamento, né, que não são de áreas de desmatamento. Isso vale o quê? Para carne, isso vale para muitos... Para hortifruti é mais complicado, né? Porque são locais menores, assim.
para soja, para arroz, feijão, ainda não tem isso. Mas seria muito legal se a gente soubesse a origem, né, desse tipo de produto. Isso faria uma super diferença, né, na hora de poder escolher. Então, tem várias, eu poderia elencar várias. É não comer um monte de coisa, né? Não comer carne. Não comer carne é um ato político danado, né? A carne é um, né, dos produtos aí que mais está envolvida com o desmatamento, né? Que está relacionada com impactos antrópicos aí, pensando no aquecimento global, que mais gasta água para ser produzido, né? Isso não é falado, né? O que a gente vê na televisão é o quê? Agro é pop, né? O agro não tem nada de pop, muito pelo contrário, né? Infelizmente, isso não chega, né? Isso não mostra na televisão, né? O quanto o animal ali, né, sofre, ou o quanto a gente joga de agrotóxico, quanto o cara que está plantando se contaminou, né? O quanto de alimento é jogado fora, é destruído, tá? Para o quê? Para que a safra mantenha um determinado valor. Se eu tenho um excesso de produção em um determinado momento, o produtor, para não deixar que o preço caia muito, né, mercado, né, oferta e demanda, ele faz o quê? Ele destrói parte né, daquele excesso. Pois é, com gente passando fome, hein? Tá um monte de gente passando fome no mundo. Ele destrói aquele excesso para que o preço continue, né, num preço legal. Ao invés de ele vender mais barato, vende mais, vende seu excesso, né? A conta fecha no final. Mas não fecha. Né? Quando eu for comprar um alimento, essa é uma dica legal. A gente costuma pegar o tomate, né? Apertar o tomate, apertar tudo, né? Cada vez que a gente aperta esse coitado desse tomate, a gente vai machucando ele, vai ficando feio, ninguém mais quer esse coitado desse tomate depois, né? Então, isso também é legal. Não vamos desperdiçar o alimento. Presta atenção quando você for fazer compra, né? Não compra mais. Ou olha na sua geladeira o que você tem. É um pecado deixar, né, essa quantidade de alimentos que a gente acaba jogando fora. Então, raciocinar em cima do que você vai ter. A gente tem receitas fantásticas para fazer com casca das coisas. A gente pode usar melhor o que a gente tem. Né? Então, eu acho que para o meio ambiente isso é legal. Ser mais generoso com as pessoas também é cuidar do meio ambiente. O meio ambiente não está solitário. Ele tá, né, as pessoas estão inseridas no meio ambiente, a gente esquece um pouco. Se tiver pessoas que não podem fazer escolhas, o meio ambiente também é afetado. Eu quero o quê? Que quanto mais, se todo mundo puder, né, fazer escolhas, maravilha, tá ótimo. Né? Não adianta eu achar, não, o rico faz escolha, o pobre não faz escolha. A gente tem que capacitar esse pobre, ele tem que poder fazer escolha. Né? Não só com informação, mas com poder aquisitivo. Então, né, é um todo. Né, uma maquinaria complexa para a gente poder cuidar real do meio ambiente. Né? Cuidar do meio ambiente é cuidar da gente, né? Cuidar do nosso futuro. Qual a maior preocupação dos ecologistas na atualidade em relação à fauna e à flora mundial? Pois é, a gente tem um problemaço com sobrepesca, não sei se vocês já ouviram falar. Né? Tem até um documentário aí que é interessante, gerou bastante polêmica, né, sobre os impactos da pesca. Uma grande realidade. A gente pesca demais. Então, a gente já tem os estoques, né, que a gente fala, várias espécies de peixes ali já estão sobreexplorados. Quer dizer o quê? A gente já está pescando uma quantidade muito maior do que essas populações conseguem se reproduzir e manter a quantidade de indivíduos dentro daquela população. Então, isso é um grande problema, tá? E a gente não para de querer pescar cada vez mais. Né? Essa pesca, da mesma forma que ela destrói cardumes, ela também joga no mar uma quantidade infinita de rede de pesca, que a gente vai chamar tal de pesca fantasma. Então, quando a rede rasga ou a rede ficou velha, costuma, né, fazer o quê? Jogar a rede no mar. Essa rede vai ficar rodando lá no mar e vai ficar matando tudo quanto você imaginar de bicho, vai morrendo preso nessa rede. Né? Outra coisa, quando eu pesco, por exemplo, camarão. Vocês gostam de camarão? Gosta de comer camarão? Não? Bia, não? Alice, gosta? Não tem problema, não, estou perguntando. Eu também gostava, também comia camarão. Para pescar o camarão é um dano horroroso, porque a gente fala que é a pesca de arrasto. Então, imagina eu passar uma sacola no fundo do mar, assim, arrastando tudo que está junto ali no fundo. Eu pego camarão, eu pego estrela do mar, eu pego ouriço, eu pego filhote de tubarão. O que vocês imaginarem de vida marinha, eu estou pegando molusco, crustáceos, estou pegando tudo. O camarão é a menor parte do que eu pego, tá? Mas a menor mesmo, tá?
do que eu pego. Então, isso daí vai tudo ser jogado fora. Tá? Não é que a gente, beleza, a gente vai comer a estrela do mar, não vai, joga fora, simplesmente mata o bicho e acabou. Né? Então, essa sobrepesca é um grande problema. A gente vai ter um problema no oceano, né? Ele já tá gritando. Né? E a gente depende do oceano tanto para essa, né, fonte proteica da pesca. Não estou falando que não pode comer peixe, tá? Eu estou falando o quê? Que a gente precisa reestruturar a forma como a gente está fazendo. No Brasil, a gente tem pouquíssimos estudos sobre esses estoques pesqueiros. Então, eu preciso ter ciência. Né? Eu preciso que o governo patrocine a ciência para que ela possa falar, olha, desse bicho aqui, vocês podem pegar tanto para que ele continue sobrevivendo. Senão, não vamos, né, ter um problema com esse organismo, e desse organismo a gente vai ter o quê? Um problema que se desencadeia ali por toda a cadeia alimentar. Né? É um fato. Não tem como a gente falar, não, isso não acontece, isso acontece. Tá? Então, esse é o problema. A extinção de espécies, tanto pelo aquecimento global, né? A gente sabe que tem espécies aí que, com essas mudanças muito rápidas, que é o que está acontecendo no nosso planeta, elas não conseguem sobreviver. Né? Elas não vão dar conta. Né? Para nós também é um problema, né? Porque isso pode aumentar, inclusive, termos aí de zoonoses, né? Por exemplo, aumento do mosquito do Aedes aegypti, com o aumento do aquecimento. Então, para nós também é um problemão. Tá? O desmatamento é outro problema, é perda de habitat, que a gente fala. O desmatamento, queimada, está acabando com o ambiente, né, dos animais silvestres. Isso também é uma preocupação grande aí dos ecologistas para agora e para o futuro, né? O que vai acontecer aí daqui a uns anos. E como a pandemia influenciou na degradação do meio ambiente? Olha, eu acho que a mais evidente, assim, é a parte do material de uso único, né? Os descartáveis. As pessoas começaram a consumir muito mais descartáveis, as máscaras descartáveis, a gente começou a pedir delivery, né? A gente ia lá ou ia no restaurante pegar comida e tinha que trazer para casa, porque não podia comer lá. Né? Então, isso aumentou muito a quantidade de lixo, né, de resíduos descartados. A gente fala, mas eu separo meu lixo em casa. Vocês separam o lixo na casa de vocês? Vocês têm aquele que fala, esse aqui é orgânico, esse aqui é resto de comida, esse daqui é, sei lá, o plástico, a latinha, vai no saquinho separado, né? Isso é a coleta seletiva. A gente até tem uma coleta seletiva, né, engatinhando no país. O problema é, de tudo aquilo que a gente seleciona, pouquíssimo é efetivamente reciclado. Tá? O plástico não chega nem a 2% do plástico que a gente descarta, né, corretamente, ele realmente vai ser descartado. Aquele copinho do café não tem interesse econômico, por exemplo, em fazer aquela reciclagem. Então, ela vai para a cooperativa e ele é descartado. Ele não vai para o centro de reciclagem. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho disso. Material misturado não vai para reciclagem. Então, esse impacto brutal da pandemia foi esse aumento aí dos descartáveis. De máscara também, se você puder usar uma máscara de pano, troca, né? Que você pode lavar na sua casa a máscara, né? Eu sou de um ambiente hospitalar, não, então ok, tudo bem. Se se a sua profissão exige, não vejo problema nenhum. Agora, se não precisa, né, 2, 3 máscaras por dia no lixo, né? E a gente já viu um monte de bicho já, pinguim, engasgado com máscara, né, enroscado na máscara. Então, eu acho que o problema número 1, assim, se eu pudesse falar da pandemia, é o aumento dos descartáveis aí, do consumo. Qual o verdadeiro tamanho do desmatamento da Amazônia que está ocorrendo? Pois é, muito maior, né, do que passa nos programas do governo, né? Uma série de mídias aí passam, né, o que realmente está acontecendo. A gente tem um aumento violento. Se a gente for pensar nos últimos 50 anos, né, a gente teve um aumento aí de mais de 20% de área desmatada, tá? A gente já acabou com 20% da área total aí da Amazônia. É muita coisa, né? A gente tem um limite em que a Amazônia talvez não consiga recuperar seus serviços ecossistêmicos. O que é um serviço ecossistêmico? É o que a natureza fornece para a gente de graça. Né? Então, a Amazônia é importantíssima para fazer a distribuição de chuva, né, para parte do centro-oeste, do sudeste. Sem ela lá, a chuva não vem para cá, por exemplo. Tá? Então, é importante. Né? Eu tenho uma importância biológica na Amazônia, não só em termos de fauna, mas eu tenho possibilidade de ter remédios na Amazônia. Né? Se a gente for pensar em exploração de fármacos, né? Tem substâncias bioativas ali que podem fazer toda a diferença, né, na cura de alguma doença. A gente nem conseguiu prospectar tudo isso. Né?
Então, a gente só tem perdas, né? No último foi agosto de 2020 para julho de 2021, a gente perdeu um Rio de Janeiro de Amazônia, para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Que a gente fala, quanto 20%, a Amazônia é enorme, está sobrando. Imagina pegar o Rio de Janeiro e arrancar da Amazônia, né? É muita coisa que a gente vai fazendo, né? Então, a Amazônia realmente está muito maltratada pelo... vocês já chegaram a ver como é que eles destroem a Amazônia? Né, eles passam, tem os caminhões ali, né, que eles vão passando, passa o trator, você já viu, né, arrasta a corrente, A corrente. vai derrubando as árvores, aí espera aquela árvore secar, taca fogo nessa árvore para virar pasto. Essa madeira é vendida, essa madeira das árvores. Por isso que a gente, quando vai comprar alguma coisa, a gente tem que saber se pelo menos tem uma certificação dessa madeira, senão a gente está colaborando, a gente é conivente, né, com esse tipo de indústria. Então, vou comprar um móvel, preciso olhar qual é? Precisa pedir para a empresa. Eu quero saber, você tem certificação ambiental? Se essa madeira é uma madeira que veio lá da Amazônia? Isso garante tudo? Não, vou ser sincera. Né? A gente sabe que, infelizmente, ainda tem gente que, né, burla esses mecanismos aí de certificação, mas pelo menos, né, diminui um pouco. A gente começa a fazer uma pressão em cima dessas empresas aí para terem um olhar mais interessante em relação ao meio ambiente. E as fake news também são um tema que estão cada vez mais em pauta atualmente, né? Porque elas afetam muito diversas áreas da nossa vida e tudo mais. Então, eu gostaria de saber como é que as fake news contribuem para o desmatamento e para as emissões de gases prejudiciais ao planeta, como é que interfere? Pois é, fake news a gente viu um monte, na pandemia principalmente, né? Então, a gente viu presidente falando que a culpa do incêndio era de indígena, um grande absurdo, né? Não tem nada a ver, indígena não vai botar fogo na casa dele. Vocês botam fogo na casa de vocês? Em sã consciência, de propósito, não é? Né? E o que acontece? Não tem nada a ver com indígena. Apareceu uma fake news que tinha brigadistas. Brigadistas são as pessoas que são contratadas, que têm cursos para trabalhar tanto no combate ao fogo, quanto na prevenção ao fogo. Então, teve uma fake news ali que rodou bastante, que era um brigadista, que ele estava tocando fogo, né? A imagem é que ele estava botando fogo na floresta, né? Lá no Pantanal, e ele tinha é como se fosse um óleo que vai caindo fogo, assim, na mata, e ele dando risada lá no negócio, falando, olha, tá vendo? É o pessoal do ICMBio, o pessoal do IBAMA que está fazendo, está atacando fogo. Na verdade, não, essa é uma técnica que a gente faz para tentar controlar o fogo, antes do fogo aparecer. Então, a gente pega uma área muito comprida, muito contígua, a gente faz o quê? Taca fogo num pequeno pedaço, para que a gente tenha o quê? Uma interrupção desse fogo. Se o fogo começou na área A, e a gente fez uma interrupção, né, desse material vegetal, porque a gente tacando fogo, a gente corta, né, uma das tríades aí do fogo, que é o combustível, que é a folha seca, que está lá no fundo. Então, o que acontece? A gente tacando fogo, a gente abre um espaço, e esse fogo começou aqui, eu consigo ter tempo de fazer ele parar antes de ele avançar para o outro lado, né? Então é importante. E a notícia que foi é que não, que estavam tacando fogo, que era de propósito. Não estava, ele estava fazendo o trabalho dele de prevenção ao incêndio. Que mais que a gente viu? De que a Amazônia não estava sendo destruída, de que o Brasil é um país super preocupado com o meio ambiente, né? O país, a gente já até foi mais preocupado. Hoje em dia é piada, né? A gente teve ministro que foi lá pedir para liberar a madeira ilegal, né, que tinha sido apreendida. Então, não dá. Desmontaram inteiro o IBAMA, né, bagunçaram as leis ambientais, fragilizaram essas leis ambientais. Então, e falaram que não, que estavam, né, trabalhando para isso. Então, fake news feia, né? Bom, neste mês houve a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e abordou mais questões sobre esse tema. Quais as suas impressões sobre o relatório final? Pois é, a COP é um instrumento interessante, né? A gente está sempre tentando, a gente teve lá o protocolo de Quioto, a gente teve o Acordo de Paris, né? Quando a gente senta ali para trabalhar com as COPs, é essa tentativa de normatizar, de colocar em prática o que foi combinado, né? O que se tentou combinar. É uma pena, é mais uma reunião que a gente fica longe do objetivo, infelizmente. Nossa meta, né, de redução aí, o máximo que a gente quer atingir é 1,5 graus, a gente já está em 1,1, né?
Pois é, a mais, a gente está falando, olha, de 1,5 até 2, né? Isso vai causar um problemaço, já tem causado, né? A gente já consegue enxergar isso na agricultura, na saúde, nas espécies. Então, a gente está muito longe de conseguir fechar acordos que realmente vão culminar nessa redução. A gente teve um avanço legal, que foi que apareceu pela primeira vez, hein? A gente já está na COP26. Pela primeira vez apareceu no documento final, né, que a gente tem que, pelo menos, reduzir o uso de combustíveis fósseis. Até hoje isso não apareceu, olha que loucura. Né? Nós estamos falando aí do maior poluidor que a gente tem, que é o dióxido de carbono, né, e não tinha nada escrito que isso tem que ser feito. Precisa de muito mais incentivo, precisa de muito mais negociação ali, boa vontade dos governantes também, para que isso aconteça. A gente precisa que os países ricos contribuam com dinheiro, para que a gente possa o quê? Passar essa grana para os países mais pobres, né, os países em desenvolvimento, que eles possam ter o quê? Um desenvolvimento sustentável. Não adianta eles se desenvolverem de qualquer jeito, né, super produzindo ali, usando combustível fóssil, e depois eu falo, não, agora vocês têm que mudar, pessoal. Né? Já se desenvolve na mudança, né, já vai para a eólica, para a energia solar, enfim, vamos né, compartilhar tecnologia, vamos trabalhar isso em conjunto, mas tem uma dificuldade nessa passagem da grana também, tá, dos países, né, quem vai pagar, quanto vai pagar, né? A meta que a gente tinha antes não chegou nem perto, né, a meta continua, vamos ver, nesse acordo ainda não ficou claro como que vai ficar, quanto ficava para cada um, né, nesses acordos que a gente teve lá de Paris e agora tem, cada nação escolhe o que quer fazer, né? Ela voluntariamente, ela falou, olha, eu vou fazer isso, né? Cada uma ela determina, né, nacionalmente o que quer fazer, em termos de contribuição para a redução do aquecimento global. Então, fica muito longe do que poderia ser feito, do que deve, né? Não é nem poderia, o que deve ser feito. É para ontem. O que a gente vê no relatório final, parece que a gente está, nossa, a gente tem um tempão para pensar. A gente não tem mais tempo para pensar. Tá? Não tem mais tempo para pensar. E a gente precisa o quê? Que a gestão mude, porque não adianta falar, então tá bom, eu vou começar a ir de bicicleta agora. Tudo bem. A culpa é minha, né? A gente começa a se martirizar, a culpa é minha, eu que ando de carro. A culpa não é nossa. Tudo bem? A culpa é nossa quando a gente vota, e a culpa é nossa, né? Mas a gente está falando de grandes emissões, eu quero ir de bicicleta. Tem condição a gente ir de bicicleta? Vocês conseguem ir para trabalho, se vocês quisessem, para o trabalho ou sei lá, para uma Mackenzie de bicicleta? A gente precisa o quê? Ter segurança, né? Então, eu preciso ter uma ciclovia decente, né? Que funcione, eu preciso ter segurança mesmo, porque eu não vou ser assaltada no meio do caminho, né? Então, eu preciso da gestão fazendo coisas que permitam que a população também colabore. Isso é muito importante, né? Para a gente ficar só eu que... Não, calma, você tem que fazer também. Eu acho importante a gente ter a consciência individual. Por quê? Porque daqui a pouco, vocês que vão estar nos cargos de governo, no cargo de gestão, vocês vão decidir. Se vocês não tiverem isso intrínseco já em vocês, de falar, não, a gente tem que cuidar do meio ambiente, eu tenho que reciclar, eu tenho, sabe? Tudo. Você vai chegar na frente e falar, que se dane, vamos tocar o barco, vamos ganhar dinheiro, né? Então, não dá. Nesse processo, nesse esquema capitalista, né, selvagem que a gente tem, não dá. Não dá para a gente alcançar alguma coisa aceitável, né? Então, tem que mudar muita coisa. A gente está bem aquém do que é necessário fazer. Não desmerece, eu acho importante, é importante que os governos conversem, né, que eles tenham mas precisa ser feito, precisa ser internalizado nas nações de ter realmente tomar medidas, né, que sejam quantitativamente expressivas para a redução aí dos gases de efeito estufa e outras contribuições. Realmente, né, essas mudanças atualmente tem muita gente que está se preocupando mais em mudar, então, principalmente, acho que a principal mudança que as pessoas acabam começando mais a pensar é com relação à alimentação. Então, a gente vê que muitas pessoas hoje em dia estão adotando o estilo de vida vegano, então eu queria te pedir para você explicar um pouquinho melhor para a gente o que é o veganismo. Pois é, o veganismo, olha, eu acho que é uma saída muito interessante. Para mim, foi entender que o que eu falo, né, e o que eu pratico, opa, eles combinam, né? Antes não combinava, eu falava uma coisa de meio ambiente, sobre proteção e fazia outra, né? Então isso veio de encontro. Quando a gente fala de veganismo é o quê? Evitar
né, no praticável, dentro do possível, né, eliminar, né, o uso animal, tá? Então, se eu elimino o uso animal, eu elimino também o sofrimento animal, né? Por que eu estou falando do praticável, do possível? Porque tem coisas que a gente ainda não consegue, né? Tecnologicamente falando, né? Por exemplo, sei lá, produção de vacina para uma galera, né? Para um país, a gente, num preço acessível. A gente ainda usa o ovo lá, né? Injeta lá no ovo, né? Então, né? E aí você fala, não, então ninguém vai tomar vacina? Não, peraí, né? O vegano não é um intolerante, né? O vegano pensa em todo mundo, né? Então ele está falando o seguinte, olha, será que a gente pode, então, sei lá, a gente pode se esforçar um pouco mais para trabalhar com pesquisas que consigam viabilizar outras formas a gente, por exemplo, produzir uma vacina sem que tenha, né, essa parte do uso animal. Pô, legal, vamos nessa, e que seja economicamente viável, vamos tentar, né? A gente quer esse olhar. E tudo que for possível, a gente não tem mais o consumo. Então, a gente não se alimenta mais de nada que é de origem, que é o animal ou de origem animal, tá? A gente não usa roupa de origem animal, então couro, penas, enfim, né? Porque a gente está entendendo o animal como um ser senciente, ele também sente medo, ele sente fome, ele sente frio, tá? Então, você imagina, sei lá, uma vaca no abatedouro, né? Não tem como a gente achar que, nossa, mas é super humanizado. Sério? Então mata o ser humano assim também, né? Eu não sei se vocês já viram como é que vivem os franguinhos na granja. A gente precisa capitalismo, né? Então a gente precisa colocar muito bicho em pouco espaço para ganhar muito dinheiro, né? E eles precisam crescer rápido. Então eu trabalho com fotoperíodo. Fotoperíodo é quanto tempo de dia e de noite ele tem. Quanto mais tempo eu coloco de dia, mais ele come, mais ele cresce. Engorda rápido, eu tenho menos tempo de produção, eu vendo mais rápido. Muito junto, eles se estressam, então eles se bicam. Então, assim que o pintinho lá nasceu, eles pegam o quê? É como se fosse uma lixadeira rápida, eles pegam o bico do pintinho e passam nessa lixadeira, a sangue frio. O porquinho, tudo porquinho junto, né? Porque precisa ganhar dinheiro, tem que ser muito. Os porquinhos ficam injuriados de ficar junto um do outro. O que eles fazem? Tem o rabinho lá do porquinho, aquele rabinho redondinho lá, de molinha, eles vão lá e cortam o rabo do porquinho, senão o porquinho fica mordendo, fica mordendo o rabinho do outro, né? As condições são muito ruins, as condições de abate do bicho, o bicho não sente, ele sente medo, ele sente o cheiro do sangue do outro, ele escuta a vocalização do outro que está morrendo, né? Ele vive confinado, né? A vaca, ela fala, nossa, mas que bom, a gente tem aquelas máquinas, né, de tirar leite. Não sei, qualquer mãe que tenha passado aí, né, que tenha que ter usado um aparelho de tirar leite, vai saber o quanto dói, né? Ela também é um mamífero, né? Ou quando você tem que tirar com a bombinha, né, para poder tirar o leite, caso você não esteja conseguindo fazer a amamentação. O filhotinho, depois que nasce, ele é separado da mãe, né? Então tem um estresse dentro disso, o bicho é confinado, porque se o gado se mexe muito, a carne fica dura, e o cara não quer. Então, sabe, tem muitas coisas que a gente, depois que a gente vai ouvindo, que a gente vai entendendo, a gente fala, pô, não dá mais, né? O peixe, né? Eu fiquei um tempo, virei vegetariana, ainda comia peixe. Falei, tudo bem o peixe não sente nada, peixe, né? Tentei me enganar ali, até que eu vi um peixe morrendo. Nunca mais. Falei, não dá, né? Professora, mas eu não tô nem aí com o bicho. Eu acho que não sente nada. Ele pode não sentir, mas a gente está destruindo o ambiente fazendo isso, né? Para a gente ter uma ideia, vou dar um dado para vocês aqui, para a gente produzir 1 quilo de carne, a gente precisa de 15,5 mil litros de água. Por quê? Eu preciso regar a plantação. A vaca bebe água durante todo o seu tempo de vida, né? Então, eu tenho que colocar toda essa água que ela tomou para, no final, eu ter 1 quilo de carne. É muita coisa. Se eu pensar 1 quilo de soja, por exemplo, eu vou precisar de 1.500 litros de água para fazer 1 quilo de soja. Mega diferença, né? Então, por que eu preciso? Professora, mas a soja, a gente planta um monte de soja. Você sabe que, né, 90% dessa soja vai para fazer ração animal, não é para o consumo humano. Tá? Essa e outras plantações aí que a gente vê que são, né, para fazer a ração. Então, né, a gente não gosta da monocultura. A monocultura não é um processo interessante, né? Eu ponho uma série de indivíduos da mesma espécie juntos, a chance de eu ter doenças ali dentro é muito grande. Para conseguir combater essa doença, eu jogo o quê? Agrotóxico,
né? Eu tenho várias outras formas para fazer isso. Eu tenho agrofloresta, né? Eu tenho as propriedades menores, né, dos produtores rurais, para poder trabalhar, né, com talvez um lucro menor, mas com uma qualidade muito mais interessante para todo mundo, né? Por que eu tenho sempre que ter alguém que ganha muito dinheiro e, sabe, o resto não ganha muito dinheiro? Porque é isso que a gente vê nesse agronegócio, né? O dono da fazenda ganha muito dinheiro, os funcionários ganham mais ou menos, né? E o resto da cadeia não se beneficia com isso. Então, a gente precisa repensar um pouco. Então, o veganismo está voltado a esse tipo de coisa, né? Vamos repensar um pouco, né? Não é só não comer carne, a gente privilegia o quê? Os produtores mais próximos da gente, os produtores que não usam agrotóxico, né? Os produtores que são de pequena família, né? Agricultura familiar. Então, tem todo, né, um arcabouço aí de pensamento quando a gente fala de veganismo. Além desses problemas que você citou, existem mais alguns problemas que o veganismo pode ajudar a diminuir? Então, a gente pode pensar no gado, né? A gente tem a liberação do metano, né? Como o gado é ruminante, então ele no processo digestório dele, ele elimina o metano. O metano é um gás do efeito estufa, né? Mais potente ainda do que o CO2, que o dióxido de carbono. Então, reduzindo, né? Tirando esse gado aí, deixando de criar o gado, a gente também reduz, por exemplo, a quantidade de metano que é liberada aí na atmosfera, né? A gente está falando de um número gigantesco. Ó, tenho aqui um dado para vocês. A gente abate cerca de 10 mil animais terrestres por dia no Brasil. São 10 mil animais terrestres, não estou falando dos peixes, tá? Que são mortos por dia no Brasil para alimentar, né, a população. E a população brasileira está super bem alimentada, é isso? Não, né? Não. Boa parte nem fica aqui, boa parte a gente exporta. Né? Mas não é esse o motivo. O motivo é que as pessoas não têm chances, né, de comprar. A gente viu na televisão as pessoas, vocês viram, catando os ossos, né, que iam ser jogados, catando coisas que iam ser jogadas no mercado. Então, tá muito difícil, a gente não tem, né, recursos igualitários para todos. E quais são as consequências de mudar para esse estilo de vida vegana que traz para a vida das pessoas? Quais são as consequências? Olha, eu só vejo coisa boa. Para todo mundo que eu falo que eu virei vegana, é legal, a pessoa primeiro se assusta, fala, meu Deus, você come o quê? Você ficou doida, né? E, olha, traz saúde, né? Eu acho que traz bem-estar, traz essa aproximação, né, do que a gente pensa com o que a gente faz, que eu acho que é tão importante, traz uma paz enorme para a gente, né? E eu acho que traz convicção, a gente pode falar com mais propriedade, inclusive, do que a gente acredita. Benefícios de saúde, todos que você puder imaginar, né? Em termos de colesterol, lógico, quando a gente pensa em vegano, a gente pensa também, vocês pensam que eu como o quê? Só fruta? Não, eu já vi Não. vários tipos de receita vegana. Eu tinha uma amiga que era vegana, então ela fazia diversas receitas diferentes. Então eu sei que tem muita Exato. coisa que dá para fazer que você nem imagina. Imagina, pois é, a gente come um monte de coisa, eu como feijoada vegana, eu como estrogonofe vegano, né? Como frango vegano, que é de mentira, é uma carne feita de ervilha, né? Porque, lógico, você fala, professor, você não gosta mais do gosto da carne? O gosto da carne, eu sempre gostei de carne, tá? O gosto da carne continua sendo para mim, falo, nossa, que gosto. Às vezes eu passo, sabe, o cheiro, aquele churrasquinho, sabe, de gato da rua, falo, nossa, que cheiro gostoso. Aí eu falo, não, sabe? Quando eu penso nele, de comer, eu falo, não dá, né? Não vejo mais o animal como um alimento, né? Mas não é que eu deixei de gostar do gosto, é que eu entendi que para mim não faz mais sentido, né? Eu posso, então, às vezes tem algumas coisas que a gente faz, né? Faz umas mistureba ou compra pronta que relembra aquele gosto que a gente tinha da família, que a gente comia lá na casa da mãe, por exemplo, né? Então, é muito legal. O sistema fisiológico é maravilhoso. Se tem problema de ir no banheiro, você não vai no banheiro, vira vegano, tá? Já fica a dica para sua vida, tá? Você vai ver como o seu intestino funciona melhor. Você termina de comer, você não fica, a gente já acaba de comer, tá tão pesado, né? Que você fica, nossa, tô tão cansado. Você acaba de comer o vegano, daqui 3 horas você tá com fome de novo, você tá pronto para a vida, sabe? Você não fica prostrado ali para fazer a digestão. Eu acho muito legal. A gente, mas como é que é comer vegano, né? Como é que a gente come vegano, né? Arroz, feijão, legumes, fruta. Não tem mistério, né? Não tem mistério. É possível. Eu só vejo vantagem de conversar conhecer outras pessoas, né? Com outras ideias, com vontade de fazer diferente. Então,
para mim, para as pessoas que eu converso, né, que também são veganas ou que estão tentando chegar lá, eu também não virei vegana do dia para a noite, eu nem aconselho, né? Eu acho que para ser vegano isso tem que fazer sentido para você. Como? Vai estudar, vai ver alguns documentários que trazem essa realidade, porque às vezes a gente não sabe o que o animalzinho passa, por exemplo, né? Eu me sensibilizo muito pelos animais. Para mim, isso foi o determinante para eu optar, né, por não comer mais nada de origem animal, não vestir mais nada de origem animal. Mas para cada um, né, tem que fazer o sentido de alguma forma. Vai devagarinho, se você achar que, né, não está te fazendo bem ou que você, né, se sensibilizou pelo assunto, experimenta, né? Eu acho que vale tentar ver como é que você se sente feliz com você mesma, né, por estar contribuindo dessa forma, se seu corpo responde de forma positiva a essa troca. E se me permite, quando você perguntou o que a gente achava que você comia, eu vi em algum lugar que é muito mais cultural, porque no Brasil é cultural ter essa questão do churrasco, do arroz, do feijão e da carne, sempre tem um acompanhamento que tem origem animal, né? Então, eu acho que assim, tem muitas vertentes culinárias que não interagem, mas a gente não tem tanto contato, né? É verdade, Beatriz. E se a gente for pensar no prato que a gente já come normalmente, né, você tem aqui uma porção de arroz, prato do dia a dia do brasileiro, uma porção de arroz, uma porção de feijão, sei lá, uma farofa, pode ser uma farofa de mandioca, uma carne. A carne é a porção maior do prato? Não, ele não é a porção maior. E um legumes e uma salada. Então, na verdade, você está tirando uma pequena fração do seu prato, na verdade. Todo o resto você já come. Né? A gente só balanceia melhor esses alimentos que estão no prato, né? Que já estavam no seu prato, e agora você vai descobrir um mundo de alimentos. Né? Você vai descobrir que chuchu é uma delícia. Se você, sério, eu odiava, achava chuchu, não odiava, comia chuchu, mas eu achava, coisa sem graça. E eu descobri que fazer chuchu na frigideira fica uma delícia. Pois é. Né? Você fala, nossa, descobri um outro, fica delicioso. A gente sabe que substituir a carne às vezes pode ser um pouco caro. Como a gente consegue fazer essa troca de uma forma mais barata? Tá. Outro dia eu estava no mercado, eu estava passando no mercado, fechando a conta ali, o mocinho do caixa virou para mim, ele tinha um negocinho, era um salaminho, uma coisa assim. Ele me ofereceu, que vende um tubinho de salaminho. Ele, a senhora gostaria de comprar um salaminho? Eu falei, querido, eu sou vegana. Ele ficou me olhando e demorou para entender o que eu era. Eu falei, eu não como nada de carne. Ele, a senhora come o quê? Eu falei, tudo isso que você viu que eu, né, comprei aqui o arroz, o feijão, né? Ele, ai, caramba, mas não é caro? Eu falei, então, quanto tá caro? Boi, de vaca, enfim. Tá caro, né? Eu acredito que esteja caro. Pelo menos o que eu escuto ali é que tá bem caro, né? Então, a gente pode, sim, comer, né? Então, eu vou substituir o quê? Eu vou aumentar nessa carne, estou pensando, então, na proteína, né, que tinha nessa carne, eu vou suplementar ela. Então, eu vou aumentar minhas leguminosas, né? Então, eu vou comer um pouco mais de feijão, eu vou colocar lentilha, eu vou comer o grão de bico, né? Isso não é caro, pelo contrário, lentilha, grão de bico, arroz, feijão é muito mais barato, né? Do que, mas eu quero comer o frango novo que a indústria vegana produziu, então vai ser mais caro, realmente, aí vai ser mais caro. Mas isso, né, não é a realidade do vegano. Você pode comer de vez em quando, como a gente também, né? Outro que, eu quero comer, sei lá, um docinho diferente, né? Quero ir na churrascaria. A gente vai todo dia na churrascaria? Não, né? A maioria das pessoas não vai, então de vez em quando você come, então tá bom, de vez em quando você compra. Então, o dia a dia não é mais caro, não dá para a gente falar que é mais caro, que é uma falácia, né? É para falar, para tentar tirar a pessoa de querer virar vegana. Então, é só equalizar. Inclusive, fica a dica, quem tem vontade, não quero chegar no vegano, eu acho que é, né, um passo muito além da minha perna, eu quero tentar começar a segunda sem carne, né? Não sei se vocês já viram, se já tentaram, então, segunda-feira ninguém come carne. A Sociedade Vegetariana Brasileira, ela, inclusive, tem uns cardápios super legais para você começar a pensar. Isso está disponível lá, grátis, no site deles, no Instagram. Né? Vale seguir Sociedade Brasileira Vegetariana, que tem um monte de dicas, né, para você que quer tentar, quer experimentar qual que é o barato de viver sem carne. Né? Então, eu acho que é legal, mostrando que não é caro, não é mais caro que viver com carne. Realmente, é muito importante a gente ter conhecimento dessas coisas novas, assim, para a gente poder tentar,
né? Porque é uma coisa importante, né? Ajuda bastante o meio ambiente. Então, eu acho que é uma boa ideia todo mundo que está ouvindo a gente dar uma pesquisada e entrar na página do Instagram deles, que é sempre bom conhecer coisas novas. Perfeito. Uhum. E para finalizar, eu queria só te perguntar quais outros aspectos da nossa vida, além da alimentação, a gente pode mudar para diminuir os impactos do meio ambiente. Consumo. A gente não precisa ser tão consumista, a gente não precisa trocar as coisas, né, com tanta rapidez. Eu entendo que a mídia pede, né, eu entendo que a gente tem obsolescência programada, né, então, quer dizer, eu comprei lá o celular, né, e daqui, sei lá, 6 anos, meu celular está inteiro, mas ele não aceita, eu não consigo mais baixar o programa, né, isso se chama obsolescência programada, né, ou ele não consegue, a luz mais não funciona, enfim. Tentar reduzir, escolha produtos que não tenham, né, esse prazo aí, pelo menos tão curto, né, da obsolescência. Então, vamos pensar, será que eu preciso realmente trocar? Será que aquela roupa lá que eu usei está no meu armário, né, há muito tempo e eu não vou usar, eu não posso, sei lá, vende lá no brechó, faz uma troca com a sua amiga, com uma roupa que, sabe? A gente acaba tendo esse consumo, ai, não, agora é o mês do vermelho, nossa, agora é o ano do azul. Cara, é sério que a gente precisa, né, dessa compra? Você vai olhar no seu armário, tá cheio de coisa que você não usa, né? Dá para a gente parar para pensar um pouquinho antes de fazer uma aquisição? Realmente preciso disso? Da onde isso está vindo? Né? Que impacto isso tem no meio ambiente? Né? Quando um celular tem um impacto gigantesco de mineradoras, né? Por exemplo, né? A mineração para ter o material elétrico que eu tenho ali no celular, eu estou com terra indígena sendo invadida por minerador, tem índio morrendo na mão de minerador, porque eles querem explorar naquela área deles, né? Então, mas eu vou fazer isso sozinha? Não, né, você toma esse passo para trás, o outro também vai ver, você conversou com o outro, né? Eu acho que a gente ser multiplicador de informação é muito legal, né? Quando você troca lá com a sua amiga a roupa, né? Que você fala, olha, essa aqui eu não usei um pouquinho, mas não é mais a minha cara. A gente muda todo dia, né? E não é mais a minha cara, você não quer, a roupa tá inteiraça, né? Troca com ela, ao invés de você comprar, você já agora tá com uma roupa nova, né? Ninguém te viu com aquela, pronto, né? Eu sei que a gente tem, né, essa bobeira aí do não repetir, né? Do não sei o quê. Então, acho que isso é legal. A gente pode pensar nos cosméticos que a gente usa, né? Então, não sei se vocês já viram agora, né, que tem os shampoos em barra, shampoo, condicionador em barra, né? Quanto que a gente não usa, né, do frasco do sabão, né, do shampoo, do condicionador? Na verdade, aquilo tá o quê? É aquele concentrado, só que tacaram água naquilo para aquilo ficar grande, né, já diluído. Em barra não, ele tá condensado, né? Então, você passa lá no cabelo, super funciona, eu uso em barra, é ótimo, o cabelo fica legal, tem shampoo cheirosinho, né? Tudo igual, dá para ter produtos interessantes, cabelo seco, cabelo oleoso, enfim. Então, isso eu acho que é uma interessante de a gente fazer. O que mais que a gente precisa fazer? Olhar sempre essas coisas da compra, né? A gente ainda tem coisas para comprar, eu entendo, não dá para zerar, tudo bem? Não dá. Mas se for comprar, presta atenção. Por exemplo, pacote de bolacha, vai comprar pacote de bolacha, pô, você vai comprar um pacotão de bolacha, você vai comprar aquela bolacha que vem 3 bolachas e um pacotinho, 3 bolachas, não faz sentido, né? Desnecessário, a gente, né, cair por esse caminho, escolhe a outra. A pressão do consumidor para a empresa é gigantesca, tá? No Brasil foi muito pouco divulgado, mas teve o Kit Kat, tudo bem, Kit Kat? Aquele chocolatinho vermelhinho, bombou nos Estados Unidos, o Greenpeace fez depois até procura, se quiser até mando o link para vocês, fez uma propaganda mostrando, era um cara no escritório, ele abre um Kit Kat, aquele take a break, né, tipo, dê um tempo, pá, ele vai pegar o Kit Kat, ele pega um dedo de um orangotango, morde e começa a sair sangue, né, e o sangue começa a cair no teclado, e todo mundo começa a olhar para ele, falou, nossa senhora, aí corta, né, dá um take pro orangotango, né, lá na ilha de Sumatra, né, tendo a floresta dizimada, né, e o orangotango, coitado, vivendo numa árvore ali, que ele vai morrer, tá, ele não tem como sobreviver ali, e aí a galera ficou desesperada, deram um maior boicote no Kit Kat, a Nestlé, que é a dona do Kit Kat, falou, não, gente, peraí, pararam, tá, as vendas do Kit Kat despencaram. Falou, não, peraí, pessoal, por quê? Por que eles estavam destruindo essa floresta, né? Porque para fazer o Kit Kat e outras coisas, batom, Nutella e por aí vai, a gente usa o óleo de palma, que é o óleo de dendê,
para a gente é mais como óleo de dendê. Então, o óleo de palma é uma palmeira. Os caras fazem o quê? Cortam toda a floresta tropical e plantam palmeira, né? Palmeira não é um habitat favorável, acho que para nada, né? Só para a própria palmeira, coitada. E aí falou, não, peraí, cara. Né? Aí o Nestlé falou, não, peraí, a gente então vai tentar comprar o óleo de palma de empresa certificada, a gente vai verificar que, né, não estão desmatando mais, né? Porque o óleo de palma é extrativismo, né? Eu pego como se fosse o coquinho ali e extraio aquilo, como a gente faz com açaí na Amazônia, né? O extrativismo sustentável que a gente fala. E aí tudo bem, então falou, não, então ok, então se vocês vão começar a prestar atenção, né, da onde está vindo esse produto, a gente, então faz diferença a gente pressionar. Outra coisa, protetor solar. Podemos usar protetor solar, é importante, fundamental, né, o câncer de pele, tá aí, mas a gente tem protetores solares que têm substâncias que acabam afetando os corais. A gente está com um super problema de branqueamento de corais estão morrendo, né, pelo aquecimento global, e algumas substâncias que estão presentes nos protetores solares têm, né, a oxibenzona e outras substâncias que acabam impedindo aí a vida dos corais. Então, pô, vamos escolher uns produtos mais legais. A gente tem produtos cruelty-free, né? Vocês já viram teste em animais? Tem testes horrorosos, desnecessários, que a gente já sabe o que aquela determinada substância vai fazer. Aquela substância provoca ardor no olho. Tá, então eu preciso enfiar no olho do bicho de novo, se eu já sei que provoca. Entende? Então a gente tem selinhos do cruelty-free, né? Então não foi testado. O cosmético não precisa ser testado em animal. Né? A gente inclusive tem testes por computadores sobre, né, quando eu junto substâncias, o computador já consegue me falar o que ele pode dar de reação. A gente tem teste in vitro, a gente consegue fazer uma pele, né, na placa de Petri ali. Então, tem substituições importantíssimas que a gente tem que fazer, né, que eu acho que é fundamental para a gente colaborar aí com o meio ambiente. Realmente vale muito a pena estudar o assunto, porque às vezes as pessoas acabam não investindo mais assim nesses modos de vida mais sustentáveis por falta de conhecimento. Então, realmente, o importante mesmo é estudar sobre o assunto. Tem um monte de fonte para a gente procurar. O Instagram é uma ferramenta genial, né, que você pode procurar, tem um monte de gente dando dicas de como fazer, né, tem documentários, a gente precisa começar a assistir algumas verdades, né, senão fica difícil, né, se a gente só fica vendo, né, o que a determinada mídia está a fim de oferecer para a gente, né, que é custeada por grandes, né, monopólios aí né, de agropecuária, enfim, é só isso que a gente vai saber. Então, abrir um pouco a mente, escutar um pouco, vai no documentário, vai nesses sites, né, que mostram, que dão soluções para a gente ter. Eu acho que é fundamental isso que você falou. Tem condições, sim, tem que estudar. Exatamente. Então, Paola, muito obrigada por ter aberto as nossas mentes, né, ajudado a gente a conhecer um pouco mais sobre esses modos de vida mais sustentáveis, dar dicas para a gente. Então, agora eu vou te dar um espaço aqui para você fazer algum comentário final, quem sabe apresentar algum projeto que você está realizando ou que vai realizar, também divulgar suas redes sociais para quem ainda não te acompanha. Então, fica à vontade, o espaço é todo seu. Legal. Foi um prazerzaço conversar com vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente que não é da bio, né, que está interessada em pensar no assunto. A gente precisa unir forças. É necessário, né? O mundo é de todo mundo, o meio ambiente é uma questão de todo mundo. Não importa se você é biólogo, né, se você é publicitário, se você, né, é uma advogada, não importa. Isso é, né, todos nós temos o dever de pensar, né, no bem-estar dos outros, né? Estou pensando os outros como os animais também. Nós somos animais, a gente esquece, né? A gente não tem nada de tão especial do que os outros, né? A nossa linhagem evolutiva está ali confundida lá com a deles, né? Então, eu acho importante. Eu tenho um projeto muito legal no Mackenzie, que eu gosto muito, chama Liga Macfauna. Liga Macfauna fala, né, dos animais silvestres brasileiros. A gente faz, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma live com algum grande projeto, por exemplo, de conservação, né? Então, a gente já fez com tamar, um safari. Pô, vou deixar alguns agora até sem falar, mas tem uma série de projetos, né, que trabalham Mantas do Brasil, né, conversando um pouco. A gente conversou com pessoal de direito, inclusive, tem um juiz jogo, agora ele não é juiz, eu não vou lembrar agora o cargo que ele era, enfim, mas ele batia duro lá na Amazônia, né, contra o que estava acontecendo. Depois até te passo, se você quiser, tem umas lives muito legais. A gente tem um canal no YouTube, chama Liga Macfauna, então tudo que a gente já fez está lá,
no YouTube, a gente tem no Instagram uma página, a gente sempre faz uns carrosséis ali, né, falando um pouquinho, contando, dando uma dica de alguma coisa, que eu acho bem interessante, né, trabalhar. O meu Instagram é Paola Lupi, é paola.lupy, né? Lá eu trago, de vez em quando eu trago. A última da vez foi, a gente fez na semana retrasada. Eu dou aula para o 8º semestre com oceanografia e a gente fez uma aula fantasia. Então, a gente foi tudo fantasiado, né, no Mackenzie. Era uma aula mesmo, não foi festa, tá? Porque a gente ficou sentado lá trabalhando, mas a gente foi tudo fantasiado. E eu fui vestida de pesca fantasma, tá? Então, eu postei lá, né, coloquei. Então, vira e mexe, quando acontece alguma coisa, assim, eu coloco lá no Instagram, né, para a gente divulgar. Eu acho que é importantíssimo divulgar. Quem quiser conversar mais sobre o assunto, eu estou super disposta. Quem for do Mackenzie, quiser assistir uma aula, quiser propor um debate, a gente tinha, que agora na pandemia parou, tem um outro projeto que chama Bioflix. É tipo um Netflix, mas que a gente faz, né, com assuntos de interesse biológico ali. Vale para todo mundo, tá? E a gente geralmente pega lá uma vez por mês e a gente escolhe um filme, né, que tem alguma vertente da biologia, e aí a gente abre aí para outros cursos, está aberto para todo mundo assistir. A gente assiste o filme, convida alguém que tenha, né, afinidade com a área para vir debater. Então, vira um debatão, todo mundo conversando, né, para a gente sair da caixinha. A gente precisa olhar outros, né, outros olhares. Então, ter o pessoal da publicidade, ter o pessoal do direito lá, só agrega. Então, é fantástico a gente poder fazer essa troca de figurinhas lá. Então, quando voltar, eu vou mandar para vocês, vou divulgar aí, quando a gente estiver no presencial normal, né, no retorno desse projeto. E é isso, eu estou super à disposição, o meu laboratório está aberto para quem quiser lá, laboratório de taxonomia e ecologia animal, para quem quiser conhecer um pouco mais, quiser conversar, quiser bater um papo lá no Seu Zé ali. O Seu Zé agora tem comida vegana, inclusive, ele tem até salgado vegano, ele tem quibe vegano, depois que eu enchi o saco dele ali, né? A gente pode tomar lá um chá, né, e conversar mais sobre o assunto. Eu acho muito bacana, fico muito feliz aí sempre que eu sou procurada para poder conversar e aprender também, porque a gente aprende um montão nessas conversas. Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, o bate-papo foi super legal e eu aposto que todos os alunos de diversas áreas do Mackenzie vão se interessar bastante sobre o tema.